Uma dor que não tem fim. Uma luta pela justiça que não chega. Assim, uma família vive há 6 meses, esperando que os assassinos do filho sejam presos. O jovem foi morto a tiros no dia 1º de janeiro e até agora nem o inquérito foi concluído. É mais uma reportagem do quadro Sede de Justiça, hoje contado pela repórter Samara Bastos. Muito difícil. Eu nunca imaginei que fosse ficar sem meu filho. Já são 6 meses de uma dor que não tem tamanho. Você perde a vontade de viver, perde a vontade de arrumar uma casa. A gente, felizmente, sobrevive porque a gente é obrigada. Eu mesmo sou obrigada a sobreviver, porque a minha vontade mesmo era de já ter ido junto. O único filho de Dona Roseli, seu José, foi vítima da violência que mata pelo menos 175 pessoas por dia no Brasil. Eu chamo eles de monstros assassinos, né? Porque eles tiraram o sonho do meu filho, né? Esse aqui seria o último ano da faculdade dele. Destrói, né? Principalmente a gente, nós, os pais, né? Destrói a gente. Famílias despedaçadas e criminosos soltos, um cenário que revolta. Eu acho que eles têm que pagar pelo que eles fizeram. E hoje em dia está muito fácil tirar a vida de um ser humano e ficar por isso mesmo. Em 2016 prometia ser um ano de conquistas. Mas logo nos primeiros minutos do ano, os sonhos foram interrompidos. Era 1º de janeiro, por volta da 1h da madrugada. Depois de passar a virada com a família, Eduardo foi buscar a namorada. Na volta, foi baleado na cabeça numa tentativa de assalto. Aí, meia-noite, ele passou com a gente, ainda chegou a estourar uns fogos, né, lá em cima. Aí, quando acho que deu meia-noite e pouco, ele falou que ia buscar a namorada, né? Aí, eu e meu marido descemos com ele até a garagem. Né? Eu falei, deixa que seu pai vai junto com você, né? Ele falou, não, não precisa. O crime aconteceu nesta avenida que dá acesso ao bairro do Morumbi. Segundo a polícia, Eduardo estava parado no farol quando os criminosos chegaram. Para tentar escapar, ele acelerou. Mesmo assim, foi baleado na cabeça. Eduardo ainda dirigiu por mais alguns metros até bater em um poste. Os criminosos fugiram sem levar nada. Só nos 5 primeiros meses deste ano foram registrados mais de 1.500 homicídios no estado de São Paulo. Eduardo foi uma das vítimas. Ele tinha apenas 23 anos, era estudante de jornalismo e costumava passar pelo local onde foi morto para ir à casa da namorada. Uma vez eu passei com ele nesse caminho que ele pegou o seu assalto. Eu falei para ele, filho, aqui você não passa, esse lugar aqui é muito perigoso. Principalmente nesse horário, né? Até quando ele saiu daqui, eu falei, filho, trava a porta do carro, eu tenho ele, né? E sempre falava para ele, filho, num assalto, se bater no vidro, abaixa o vidro, entendeu? Abre a porta, desce. No dia do crime, a namorada, que por segurança não será identificada, estava com ele no carro. Ela é uma das testemunhas que ajudaram a polícia a identificar os 2 criminosos. Eu acho que ela chegou a comentar que na hora ela falou assim, Mô, vem vindo um cara estranho. Ele falou, não é nada não, né? Só que daí acho que veio um de cada lado. Eu acho que ele pisou no acelerador e foi aonde deram um tiro na cabeça dele. Segundo a polícia, o que atirou em Eduardo é menor de idade. O infrator foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude e cumpre pena na Fundação Casa. O outro suspeito, esse maior de idade, continua foragido. Tem lei para quem? Lei para nós que somos vítimas, mas para o bandido, não vejo lei alguma. Já são 6 meses de espera. A família reclama da lentidão na investigação. É muito lento, né? Porque você vê todos os dias acontecendo crimes e crimes, né? Sem os 2 criminosos presos, Dona Roseli não consegue descansar. Que os 2 sejam presos, né? Que os 2 paguem
E de preferência que pegue pelo menos seus 30 anos de cadeia, que eu sei que isso não acontece, mas que eles fiquem muito e muito tempo na cadeia. E num outro caso de morte que a família pediu justiça, o suspeito foi preso, mas depois libertado. O delegado teve que fazer 2 pedidos de prisão até que ele voltasse para a cadeia. A vítima é uma técnica de enfermagem assassinada enquanto trabalhava. Ela visitava pacientes em casa, em domicílio, e foi numa dessas visitas que perdeu a vida. Segundo a polícia, o suspeito confessou o crime. Vitor Rodrigues Ramos, de 21 anos, foi preso no interior de São Paulo e levado para uma delegacia na Zona Norte. Ele estava no local mesmo e se entregou, não ofereceu resistência nenhuma, falou que estava com medo de represália, tanto dos moradores lá, dos vizinhos, que o pessoal da família dela, e quis se entregar e falou que estava ciente do que tinha cometido. Ele cometeu 3 delitos, né? O estupro, o homicídio e escondeu o corpo, a ocultação de cadáver, né? Pela gravidade dos fatos aí, eu achei bem melhor representar pela prisão temporária. Vitor armou uma emboscada contra Fátima de Jesus Viana. A vítima trabalhava em uma unidade básica de saúde na Zona Norte de São Paulo e tinha como uma das funções atender pacientes em casa. E ela sempre entrava, que como é várias casas, então ela entrava para conversar com todo mundo, para fazer ficha de todo mundo, perguntava se alguém estava precisando de alguma coisa. De acordo com colegas de trabalho, Fátima saiu da UBS no último dia 27 para um atendimento domiciliar e não retornou mais. Como ela atende a comunidade, com certeza esse indivíduo deve ter pedido alguma informação para ela e foi o momento que ela pegou para fazer esse tipo de coisa com ela, né? A angústia de familiares e amigos em busca de informações durou 2 dias, até que o corpo de Fátima foi encontrado dentro de uma casa, enrolado em um edredom e coberto por escombros. A casa seria o local onde Fátima atendeu Vitor. O rapaz foi detido 3 dias depois do assassinato. Ele admitiu os crimes, mas o pedido de prisão foi negado pela justiça. Eram 3 crimes hediondos, né? E jamais eu deixaria ele sair pela porta da frente sem uma tentativa de prendê-lo, que realmente nós tentamos com a prisão temporária que foi negada. Na quinta-feira, o delegado do caso pediu a prisão de Vitor, que desta vez foi aceita pelo juiz. Agora nós vamos interrogá-lo formalmente, certo? Num primeiro momento nós ouvimos ele confessou o estupro, confessou a morte, né? E a ocultação. Agora, no interrogatório, nós vamos fechar os trabalhos de polícia judiciária, né? E vamos encaminhar ao fórum. Este era um caso que tinha tudo para ser mais um sede de justiça. Mas, na noite de ontem, teve uma reviravolta, graças à manifestação de familiares, de amigos e à insistência desse delegado. Esse cidadão, se é que a gente pode chamar de cidadão, foi preso mais uma vez. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, ao vivo, o viúvo da enfermeira Fátima Rosa, o Daniel Viana. Daniel, bom dia, muito obrigado por estar aqui junto conosco. E você está aí com uma camiseta, quantas Fátimas, né? Quantas Fátimas nós teremos que ter aqui no nosso país até que a lei possa mudar? E eu digo a lei possa mudar porque muitas vezes nós questionamos, e eu sou um deles, né? Como é que um juiz, depois de preso, manda soltar um criminoso desse com 3 crimes hediondos, né? Com o assassinato, com estupro, assassinato e ocultação de cadáver. Como que um juiz faz isso? Mais uma vez, uma juiz me corrigiu e falou: César, você sempre faz, a polícia prende, a justiça solta. Nós, juízes, cumprimos a lei. A lei é que é falha. A lei tem brechas que permite com que os criminosos possam ser colocados na rua novamente. Nós precisamos mudar essa lei. Eu insisto nisso muitas e muitas vezes. Daniel, você acha que agora com essa segunda prisão a justiça foi feita? Você tem medo de que ele possa ser libertado mais uma vez? Surge um sentimento de insegurança em todo momento. O que nós vamos esperar e aguardar é que se cumpra a lei. A lei, ela é falha, ela pode ter as suas limitações, mas o que precisa-se então para condenar uma pessoa que confessa o que fez, que fala abertamente o que fez, que não demonstra nenhum sinal de arrependimento pelo que fez?
Ele assassinou minha esposa na quarta-feira na manhã e às 18 horas ele posta na página do Facebook dele que tudo posso naquele que me fortalece. Ele faz uma brincadeira, ele faz uma chacota com a dor da nossa família. E ainda usando a palavra de Deus, né? Olha, nós estamos ao vivo agora com o delegado que insistiu, não é, nos pedidos de prisão do Vitor Ramos. Ele está ao lado da Mariana Moreno e vai conversar conosco ao vivo. Bom dia, Mari. Em primeiro lugar, dê os parabéns a ele por essa insistência, por colocar um criminoso como esse atrás das grades mais uma vez. Qual é a linha de investigação? O que a polícia pode fazer para evitar que ele seja colocado nas ruas mais uma vez? Bom dia, César. Vou transmitir o recado, o parabéns do César Filho, inclusive, por essa dedicação, né, em prender esse rapaz, o Vitor Ramos, de 21 anos. Ele que cometeu 3 crimes hediondos. Ele confessou o estupro, o assassinato e a ocultação de cadáver. Aqui ao meu lado, então, o doutor Lupércio de Move, que trabalhou em equipe. Em 3 dias, o senhor conseguiu os laudos que precisava, arranjou todas as provas e conseguiu esse pedido de prisão, não é, doutor? Bom dia. Bom dia, César. Bom dia, ouvintes aí Bom dia do Hoje em Dia, né? E quero dizer que num tempo recorde aí de uma semana, né? Na quinta-feira passada, esse indivíduo, Vitor Ramos, se apresentou no fórum confessando um homicídio, né? Mas aqui na delegacia, com uma investigação mais apurada, né? Conseguimos detectar que não só o homicídio, mas ele praticou 3 delitos hediondos, né? Ou seja, o estupro, o homicídio e a ocultação de cadáver. E, infelizmente, né? A nossa temporária não foi deferida, mas conseguiu os laudos importantes, que o laudo de criminalística e o laudo necroscópico, né, de posse desses laudos. Representei pela prisão preventiva a 2ª vara do júri. Conversei com a doutora Rafaela, a juíza titular, que sensibilizou do caso, né? E na tarde de ontem tivemos a grata satisfação dela ter decretado essa prisão preventiva e a nossa equipe foi até Itapira e prendeu o meliante. Doutor, qual a linha de investigação? O senhor já me disse aqui que ele premeditou o crime, o estupro, ele queria estuprar uma mulher naquele dia. Foi isso que ele mesmo acabou contando e os depoimentos que vocês ouviram até agora, né? Exatamente. A princípio ele tinha sido ouvido na quinta-feira passada em interrogatório. Nós fizemos um novo interrogatório dele, né? Ele confessou que nesse dia a intenção dele era satisfazer a libido dele de estuprar alguém. Ele já tinha molestado algumas pessoas, algumas vítimas, mulheres no bairro, né? Nós estamos apurando também. E, infelizmente, ele pegou a Fátima, que passou em frente da residência, talvez ela acreditando que fosse um atendimento, né? Entrou na residência e ele empregando a força física, estuprou, matou e escondeu o corpo. Certo, muito obrigada pelas informações. Voltamos com vocês aí no estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Mariana. Parabéns ao delegado e a toda a equipe que insistiu nesse trabalho e conseguiu prender esse cruel assassino. Ô Daniel, vocês tinham filhos? Vocês têm filhos? Sim. Tenho um menino de 4 anos. Essa madrugada mesmo eu não dormi nem sequer 1 minuto. Que ontem, depois que eu dei banho no meu filho, eu fui pôr ele para dormir. Como nós temos o costume de orarmos em família antes de dormir, meu filho olha para mim e pede para que eu vá buscar a mãe dele. Eu vou dormir de que jeito? Ele olha para mim e fala para mim: pai, vai buscar minha mãe. Traz a mamãe para mim. Ô Daniel, eu sei que você é um homem que tem muitas forças, você é um homem de fé, você acabou de dizer que sempre fazia suas orações junto com seu filho, assim como milhares e milhares de famílias brasileiras fazem todos os dias e todas as noites. A Fátima sempre foi uma esposa e uma profissional que praticava o bem, né? Ela atendia pessoas, nós mostramos na reportagem aí, de uma maneira maravilhosa, sempre buscando o melhor, até como técnica de enfermagem. Como está sendo para você conseguir forças nesse momento, justamente uma pessoa que não merecia passar e sofrer o que ela sofreu, para continuar tocando a sua vida, principalmente por causa do teu filho? Que hoje nós contamos com um apoio muito grande de toda a igreja. E quando nós falamos igreja, nós estamos falando de uma denominação específica, nós estamos falando dos irmãos, da Irmandade. Nós temos tido uma rede de apoio muito grande. A igreja disponibilizou todo esse cuidado, montaram uma frente jurídica para que pudessem acompanhar o caso. Os irmãos têm feito um relógio de visitações para que não me deixem sozinho em nenhum momento. Têm cuidado dos meus filhos
procurando no meio dessa adversidade que nós estamos enfrentando, promover para eles de alguma forma uma vida social, onde eles possam sair do centro dessa barbaridade que a nossa família está passando. Todos têm se solidarizado, inclusive quando fizemos a passeata na Paulista na quarta-feira, quando completou uma semana do ocorrido, a participação de todos foi muito importante. E são as orações desses irmãos, o cuidado, a força, as oportunidades que a mídia tem nos dado e a confiança que eu tenho na doutora Rafaela, na promotora que me recebeu ontem. Tenho plena convicção que a justiça vai ser estabelecida e a pena dele vai ser estabelecida de acordo com aquilo que ele cometeu. Tomara que Deus conforte seu coração e dê forças para você e para sua família. Muito obrigado por ter estado conosco hoje. Obrigado. Mais uma vez, a manifestação, a força dos amigos e das pessoas que foram às ruas se prontificar a ajudar e a mostrar um sentimento de revolta com o que está acontecendo no Brasil, seja ele qual for o segmento da sociedade, ele causa efeito. Então, o povo tem que saber que ele tem essa força, não é? E quantas Fátimas nós teremos que ter para que alguém possa fazer alguma coisa para tentar mudar algo nesse país, para que nós possamos ter verdadeiramente justiça para o cidadão de bem, que paga os seus impostos e que merece o mínimo. O mínimo. Você que é trabalhador, entende o que eu estou dizendo.